Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidades. A nossa preocupação nesse módulo que vamos iniciar é conversar sobre temas de política internacional, fazendo com você uma revisão dos principais temas de 2010. Nesse sentido, é interessante destacarmos quais seriam os assuntos mais importantes considerando aí o período. A ideia é assim, mês, janeiro, fevereiro, março, e montando para você uma cronologia. Como você vê nas retrospectivas do final do ano, dividindo por temas, então aparece para você, ora temas políticos, ora temas econômicos, ora temas sociais. A nossa conversa concentra-se dentro dos temas políticos. Tudo bem? Então esse é o nosso assunto. Vamos iniciando aí a nossa conversa, você vai observar, então o ponto de partida do nosso tema, os assuntos de atualidades. Nesse sentido, qual é o caminho, né, que nós vamos trilhar? Nós vamos começar a nossa conversa aqui com os temas de política internacional. E é óbvio, como nós estamos montando para você essa cronologia, nós vamos iniciar a nossa fala pelos temas de política internacional. E aí, consequentemente, falando dos temas, iniciando aí o ano, janeiro de 2010 é a nossa referência. Então vamos pensar assim, qual seria o primeiro assunto que teríamos para destacar para você dentro desse tema? Então observe aqui conosco o assunto que surge escolhido aqui para você. Violência na Copa da África, janeiro de 2010. Olha que interessante, você tem aí como referência, ponto de partida, olha aqui, mês de janeiro para você. Tá. O que nós queremos lembrar, você já deve ter visto ou recordado, que quando se iniciou o ano, logo no começo de 2010, nós tínhamos um evento importante que serviria como referência para a Copa do Mundo. Não era na África do Sul, era em Angola. Qual é o tema? O tema foi um ataque, esse é o interessante aqui, sofrido pela seleção de Togo, que não tinha nada a ver com a história, numa região de Angola, região de Cabinda. Então a seleção de Togo foi atacada aí por um grupo chamado Forças de Libertação do Estado de Cabinda. Então a primeira ideia é aquela coisa assim, o que eu preciso recordar? Fazendo um raciocínio muito simples. Quem é o personagem central? Onde ocorreu e por que ocorreu? Então o personagem central é essa tal de FLEC aí que eu frisei para você. Então Forças de Libertação do Estado de Cabinda. Tá. Onde ocorreu isso? Em Angola. Tá. Então já temos duas informações importantes. Numa prova mais simples, né, mais factual, estilão VUNESP, você já estaria bem tranquilo com a informação. Terceira pergunta, aí já transitando para outros tipos de organizadoras e a própria VUNESP. Por que ocorreu? Então, a ideia central para nós é pensarmos o seguinte, por que esta região e por que esse grupo ganhou destaque do ponto de vista das manchetes? Então, além de promover o atentado, 3 pessoas morreram na delegação de Togo, a própria seleção abandonou a Copa da África, fica essa referência sobre algum tipo de abordagem que poderia mencionar ou levar o avaliador a trabalhar o tema. Então, a primeira ideia é essa. Segunda questão aqui para nós é pensarmos o seguinte, vamos dar uma olhadinha num mapa para eu poder te localizar essa turma toda aí. Dentro dessa perspectiva, o que interessa considerar? Olha, Forças de Libertação do Estado de Cabinda. Ó, isso aqui é Angola. Cabinda é esse enclave, ó, não fica dentro do território angolano, não continuidade. Então, aqui uma região, outro país, então é uma área que fica isolada, mas pertence a Angola. Então, para que você pudesse ter essa referência. Então, Cabinda, você já localizou aí no mapa, qualquer dúvida ou questão. Mas o mapa vai cair na minha prova? É uma referência para que você possa observar. Já localizei Cabinda? Já mostrei para você onde é? Então, deixa eu voltar aqui um assunto interessante. Dentro dessa perspectiva, né, enxergando agora o texto, ó, Cabinda é um enclave angolano. Tá, onde ele fica? Né? Fica separado do território de Angola. Sim, isolado, cercado por territórios estrangeiros. Tá? Desde quando a bagunça lá ocorre? Isso não é novo. Aí isso aqui já é o estilão CESP-UNB, o processo histórico. Por que que essa área é uma área conflituosa? Olha, desde os anos 60, a província é tumultuada por violentas lutas pela independência. Primeiro contra Portugal, lembra, Angola foi colônia de Portugal, e depois contra o próprio governo de Angola. Então você já tem uma segunda referência aí para considerar esse tema. Então a primeira ideia
é pensarmos assim. O avaliador pode começar pela questão factual. Quem é FLEC? Onde? Angola. Por quê? Porque é um movimento que defende a separação dessa região de Cabinda do território angolano. Então já tenho o quem, onde e por quê. Mas esse avaliador, estilão como eu disse, CESP-UNB, processo histórico. Por que essa região quer se separar? Primeiro, por ser um enclave separado do território angolano. Segundo, porque já vem com um processo de independência já há mais de 50 anos. Vem tentando separar. Então, o processo histórico pode ser útil para nós. Então, você já tem aí, né, algumas referências. Tudo bem? Então, viu o mapa, viu o texto, deu uma olhada? O mapa vai cair na sua prova, como eu disse? Não, não vai cair na sua prova, mas a preocupação é para que você possa entender e enxergar por que essa turma quer se separar. Então, esses seriam os primeiros elementos a considerarmos. Tem mais alguma informação? Tem. Deixa eu retornar aqui mais um detalhe importante. Vamos lá, voltando aqui ao mapinha para você lembrar. A história de Angola, então você vai lembrar que o território angolano viveu um conflito, né, de décadas. Desde 75, quando Angola conquistou a sua independência, ela viu uma guerra civil que dividiu o país durante muito tempo. E agora, né, você consegue uma certa estabilidade. Então, a tentativa de fazer a Copa da África em Angola e mostrar essa integração é que acabou gerando aí uma certa frustração pelos atentados e ações ocorridas na região de Cabinda, como você vai lembrar. Tá bom? Avançando um pouquinho, é interessante visualizar um outro aspecto. Agora vamos pensar o seguinte, bom, é um atentado terrorista ou de um grupo separatista, ótimo. Tem mais alguma coisa que eu poderia pensar numa questão mais chatinha, mais elaborada? Tem. Um detalhe importante. Por que Cabinda é tão importante ou tão significativo para Angola? Não é, se a gente brincar, olha, é uma área tão pequenininha que caberia aqui dentro do Brasil, se a gente bobear, cabe dentro de qualquer cidade brasileira, por uma área pequena. Só que tem um detalhe importante, dê uma observada. Isso que eu quero chamar a sua atenção. Não é? Por quê? Cabinda responde por 80% da produção de petróleo de Angola. E Angola é um dos maiores produtores de petróleo da África. Então, você tem um ponto central aqui, que o avaliador poderia dizer assim, qual é a importância econômica da região? Essa é a importância econômica. É o principal produtor de petróleo de Angola, e Angola é um dos grandes produtores de petróleo da África. Tá? Então, é por isso que essa dependência, né, em relação à região, como você pode visualizar. Então, nesse sentido, o que acontece para nós e o que é significativo você observar é até que ponto o avaliador pode pedir esse complemento de informação. Ele pode dizer para você, escuta, estou interessado em saber o que aconteceu, nós já vimos. Estou interessado em saber por que essa região está tumultuada, nós já vimos. Quero saber por que essa região é tão importante para Angola, também já vimos. Agora, de repente, agora pensando especificamente em CESP-UNB, um pouquinho Carlos Chagas, dando uma extrapolada no tema. Quer dizer, o que pode visualizar? Esse avaliador pode simplesmente contextualizar esses conflitos e essas tensões na África como um todo. Então ele pode pedir para você, escuta, eu quero falar de África, não quero falar apenas. Angola pode ser um exemplo, mas eu quero pensar o continente africano nas suas características históricas. Vamos dar uma pensada? Então ele diz para você, né, disputas como Angola marcam a rotina da África. Que rotina seria essa? Vamos dar uma observada? Então vem comigo aqui. Opa, desculpa, acelerei. Ó, desde o século XX, com o fim dos impérios coloniais, grupos armados travam guerras contra regimes locais. Então, marcar a história da África é marcada por massacres étnicos, mortes, fome, violência, tudo isso que vão marcar a história da África nesse contexto. Então, quando você dá uma olhada nessa questão, o que vem à tona para nós? Um tema pontual. Falar de África é lembrar de duas heranças, uma do século XIX e outra do século XX. África do neocolonialismo, África da Guerra Fria. Tá, depois a luta pela libertação desses países, ótimo, contra os impérios coloniais. Vamos lembrar, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Essa descolonização da África fez emergir vários países. Com que problemas? Nem sempre esses países refletem a realidade étnica, religiosa dos povos que ali estão. Ou seja, estados artificiais, né, por exemplo,
regimes nada democráticos, conflitos étnico-religiosos, territoriais, um saldo de miséria e violência intenso num continente riquíssimo em termos de recursos naturais. Você que acompanha a história tem visto aí, volta e meia aparecem cenas de regiões que a gente já ouviu falar, lamentavelmente. Você deve ter ouvido falar da Somália, da Etiópia, Serra Leoa, por exemplo. Então Angola é mais um nesse contexto. Então cabe que tipo de pergunta? Se a UNB fez isso com maestria em algumas oportunidades. A África no contexto geral. Pode pegar um exemplo de um país A ou B e citar como referência a essa crise. Ou pegar países pontuais. Foi o que a VUNESP fez, a Carlos Chagas fez esse ano em provas, como você pode observar. Então fica essa referência. Um exemplo para você do que estamos falando. Olha aqui, ó, casos mais graves. A Somália, Darfur, no Sudão. Exemplos. Lembra dos piratas da Somália? Lembra dos conflitos étnicos em Darfur? Muçulmanos e não muçulmanos? Então, essas referências servem para você também como pano de fundo. Então, pense nesse slide final como aquele tipo de prova que a organizadora extrapola. Extrapola como? Parte de um tema, então nós já tivemos exemplos, a própria CESP fez isso, como eu disse, a Carlos Chagas também, fica no tema como texto e vai para as questões mais gerais da África. Nós percebemos nesse tipo de abordagem que a VUNESP foi mais factual, ela ficou centrada em que tema, centrada em que enfoque. Ela ficou centrada no enfoque do lugar. E outras organizadoras, você citou aí 3 exemplos. Tivemos também, recentemente, questões realizadas pela Sesgran Rio, que preferiu o mesmo estilão VUNESP, falar de um país, de uma região. Então, os exemplos que a gente vem citando para você dessas organizadoras, as principais, claro, voltadas ora para a questão factual, ora para o processo histórico que caracteriza a África e os seus dramas e dilemas. Vejam, nós escolhemos Angola como referência para você porque é um tema de 2010, mas você lembra que os noticiários volta e meia trazem a situação, falam da região e apresentam para você uma série de problemas e conflitos em diferentes áreas. O importante é esse caminho. Quem é, onde ocorreu, por que ocorreu e essa parte histórica, o processo. E aí depende muito dos editais, porque você tem organizadoras que vão ficar limitadas ao fato. Então, quero as notícias dos últimos 12 meses, últimos 6 meses. Você tem organizador? Não. Lembra da própria CESP-UNB? Tópicos relevantes de tais áreas e suas vinculações históricas. Então, não é estranho você encontrar em prova uma organizadora falando para você, escuta, só quero te lembrar que eu vou pedir esses temas para você, mas posso pedir esse pano de fundo que esse slide final mostrou. E aí você tem esses paralelos. Veja, um exemplo interessante, vamos para um pouco mais antiga da VUNESP, em que ela descrevia um conflito em Angola, e ela justamente falou do conflito, da guerra civil, dos velhos problemas, e fez uma pergunta que não deixava de ser histórica. Só, olha, que país europeu colonizou Angola? Então dava para o candidato a impressão que ia ficar na questão, no tema meramente factual, porém alargou o assunto. E fez de que maneira? Ora, propondo temas que poderiam aí ser relacionados. Tudo bem? Então, uma ideia para você ilustrando esse assunto, caracterizando os diferentes tópicos que possam ser observados. Para a gente concluir nosso raciocínio em cima desse primeiro tema, vamos dar uma olhada num exemplo de prova. Acho que vale a pena ilustrar para você como as organizadoras podem trabalhar o assunto, tá bom? Então, vamos dar uma observada. Separamos para você aí um exercício como referência. Olha lá. VUNESP, dê uma olhadinha. Festa, luto e uma partida dramática marcaram o início da Copa Africana de Nações em Luanda, capital angolana. Diante de um público de 50 mil pessoas, o presidente não fugiu do principal tema no começo do torneio. Condenamos esse ato de terrorismo, porém a competição continuará em Cabinda. Desculpe, não há nada a temer, disse o presidente em seu discurso. Então, o texto introdutório falando para você, e já dando umas pistas aí, ó, Cabinda, Copa da África, então você precisava estar antenado nesses pequenos detalhes que poderiam aí ser mencionados, ó. Cabinda era a palavra-chave, aí você já visualizou o que a organizadora poderia propor. Dentro desse enfoque, aí vamos ver o que ela nos pergunta. Então coloca para você aí o tema relacionado a esse assunto. Olha, o presidente angolano referia-se ao ataque de um grupo separatista ao ônibus da delegação de Togo. Então, quando você observou aqui,
né? Essa era a resposta, estava facinha. Cabinda, ataque à seleção de Togo. Aqui foi factual, lembra a pergunta? Quem, onde, por quê? Então, não tem nada a ver com explosão de bomba na Federação de Futebol, nem grupos radicais islâmicos, nem violência de gangues, muito menos da Al-Qaeda. Tem a ver isso, grupo separatista. O importante para nós é não esquecermos que grupo separatista. Lembra aqui, ó, FLEC. Tá? Então, Forças de Libertação do Estado de Cabinda. Então, a FLEC, para você, era a nossa referência. E aí, visualizando, exemplificando o conteúdo aqui proposto. Tudo bem? Não tem mistério, hein? Essa questão para você visualizar, exercício fácil, mas é uma maneira de pensar como a organizadora, como os avaliadores poderiam trabalhar o tema. Tudo bem? Então fica para você esse assunto, fica essa referência. Legal? Com isso a gente conclui aí o nosso primeiro módulo, trazendo para você uma referência de como o tema pode ser abordado. Legal? Bons estudos, até a próxima.